A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo, e nesse vídeo eu gostaria de tratar sobre a história do cristianismo. Se você já clicou nesse vídeo, eu peço que você permaneça nele até o final. É óbvio, eu não vou me aprofundar totalmente nessa história. Nós não temos nem tempo hábil para isso. Porém, existe muito material. Hoje nós temos um privilégio, somos uma geração que deveríamos muito aprender com o nosso passado. Um exemplo. Qual o sentido de estudar o nazismo nas escolas? Obviamente, para que nós aprendamos com essa situação, então as novas gerações devem aprender com os erros das gerações passadas. E assim nós vamos progredindo. E como nas escolas há o estudo da história da humanidade, nós cristãos, por que não estudarmos a história do cristianismo, a história da nossa fé, da nossa religião? Se nós compreendêssemos os erros cometidos pelas igrejas no passado, estudássemos um pouco mais, certamente nós não veríamos tantos absurdos, tantas heresias assim nas igrejas de hoje, porque a maioria dos erros cometidos no passado, eles estão acontecendo hoje nos dias atuais. Então, desesperadamente, a igreja atual, ela precisa muito estudar o passado. É muito bom isso, é crucial o entendimento da história da igreja. Como eu disse, não vou me aprofundar muito, mas isso é para que gere uma curiosidade em você, um sentimento que te desperte a pesquisar um pouco mais e se aprofundar em demais vídeos, livros, etc. Vamos lá. Quando Cristo ele foi assunto aos céus, ele estabeleceu a igreja. A primeira igreja, o início da igreja, ela tinha cerca de 120 membros e depois, com a pregação do apóstolo Pedro, naquela festa do Pentecostes, mais de 3.000 almas, certamente, com as 120 que já haviam se convertido, elas foram agregadas à igreja, num momento só. E dia após dia, mais pessoas criam no Cristo e passavam a fazer parte da fé cristã. Porém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vemos a conversão de Cornélio. E dali em diante, o evangelho não ficou mais reservado apenas ao povo de Israel, mas também a todas as nações, tribos e línguas espalhadas por toda a terra. Essa primeira igreja, que ainda possuía os apóstolos junto deles, era uma igreja avivada, gloriosa, que apesar de ser muito perseguida, eles iam até a morte falando do evangelho, eram fiéis até o fim. Não deixavam sequer um momento de permanecer em oração, jejuns, comunhão, no partir do pão, e muitos se convertiam ao cristianismo. Mas uma dúvida surgiu. E aí, o que esse povo que está se convertendo, que eram pagãos, idólatras, pessoas das mais diversas tipos de religiões e adorações que antes eles faziam, costumes, o que a gente vai escrever para eles? O que eles devem se guardar? Houve uma reunião que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde eles deliberam que eles deveriam se abster de 4 coisas. Todas elas muito relacionadas à cultura pagã, à idolatria, que é, obviamente, o pecado da idolatria, o pecado da prostituição, o comer, o alimentar-se de carne sufocada ou de sangue animal. Nós não poderíamos participar dessas coisas. E isso ficou claro naquela reunião porque alguns estavam querendo que eles também se circuncidassem, que eles também guardassem as leis de Moisés, as leis que foram dadas, inclusive, pelo próprio Deus. E ficou aquela discussão, e aí? Eles devem guardar os 10 mandamentos? E o sábado? E o dízimo? Certamente eles discutiram vários assuntos, mas só essas 4 coisas foram as que eles escreveram primeiramente à mão dos apóstolos, e Paulo e Barnabé passaram a pregar isso em Antioquia e nas demais igrejas que eles haviam evangelizado. E graças a essa primeira heresia que ocorreu naquele momento, o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas cartas maravilhosas que hoje nós temos acesso. A carta aos Gálatas, que fala justamente contra essa questão do povo que estava querendo acrescentar à salvação mais alguma coisa. Era fé em Jesus mais a circuncisão. Fé em Jesus, mais algo da lei, mais alguma ordenança. Eles estavam querendo acrescentar algo. E isso foi fortemente combatido pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Também nós vemos esse combate em todos os livros do Novo Testamento. O apóstolo Pedro lutou contra certas heresias. O apóstolo João, que foi um dos últimos a morrer, ele lutou com outro tipo de heresia que estava se estabelecendo na época. Tiago também lutou fortemente com outro tipo de heresia, que eram judeus que estavam dizendo que Jesus pagou meu pecado, então tá tudo certo, como se eles pudessem pecar livremente sem problema algum. Então Tiago fala sobre a fé sem obra ser morta, porém as heresias não paravam por aí.
A segunda geração, onde já os apóstolos haviam morrido, muitos mártires, muitos morreram de formas terríveis, essa segunda geração nós conhecemos como os pais da igreja, né, a patrística. E esses homens, eles perseveraram na fé que uma vez foi dada aos santos, aos apóstolos. Porém, um alerta dado por Paulo no final de Atos dos Apóstolos é algo que se cumpriu e até hoje se cumpre. Ele disse: eu vou, mas eu tenho certeza que virão lobos, devoradores em vosso meio. Paulo bem sabia, porque eles já sofriam com isso. Se não bastasse as perseguições do Estado, que se preocupava com uma igreja que crescia muito, ainda mais esses cristãos falsos, que se diziam cristãos, mas não eram. Permaneciam com algumas coisas, tentando acrescentar algo, tentando modificar, perverter. Nós vemos em Apocalipse Cristo dizer para João escrever em sua carta que ele odiava, ele rejeitava, ele se aborrecia com as obras dos nicolaítas. Também sofria muito com aqueles que estavam dando ouvido para uma mulher, que ela era segundo Jezabel, né? Uma mulher que fazia o povo adulterar, o povo cair em pecado. Esses foram os primeiros bombardeios, mas não parou por aí. Até o ano 313, muita coisa aconteceu. Porém, a igreja perseverava muito forte, sofrendo muitas perseguições, mas ela não parava de crescer. Quanto mais se matava os cristãos, mais eles se espalhavam por toda a terra. A ponto de que o imperador Nero, ele não dava conta disso, e outros imperadores passaram a existir e não conseguiam dar conta de destruir o povo de Deus. E em 313 houve a conversão de um dos imperadores. O nome dele é Constantino. E esse homem, ele supostamente se converteu ao cristianismo através de uma visão de uma cruz vermelha, e ele passa então a deixar de perseguir os cristãos. E agora Roma, que antigamente o império todo era avesso aos cristãos e eles deveriam servir a Deus escondidos e perseguidos e mortos, agora Roma passa a ser cristã. E aí as pessoas de todas as nações que faziam parte do Império Romano, eles eram obrigados a se converter ao cristianismo. Viu? Só uma correçãozinha aqui. Só no ano de 380 que o cristianismo passou a ser obrigatório, com o imperador Teodósio, no Edito de Tessalônica. Isso fez com que eles, obviamente, se convertessem de boca para fora. Era algo simplesmente para não morrer, para não sofrer perseguição. E trouxe muitas pessoas falsamente convertidas, que não conheciam de fato o evangelho e passaram a aderir certos tipos de idolatrias, coisas que se cometia antigamente. Então nós temos acesso a todos esses livros e todas as doutrinas eram muito atacadas. Porém, em 325, a doutrina de Cristo foi atacada, a doutrina da cristologia, né? A pessoa de Cristo começou a ser atacada, onde alguém dizia que ele não poderia ser divino, negando a divindade de Jesus. Mas Atanásio, no Concílio de Nicéia, nesse ano de 325, ele combate essa heresia e aquilo é aplacado, definindo que não, Jesus é Deus. Em 416, outra heresia começou a aparecer, dessa vez Pelágio. Ele vinha dizendo que aquilo que estava sendo ensinado para a igreja a respeito da doutrina da queda, acerca da depravação do homem, né, da depravação total, aquilo estava errado e o homem ele tinha total livre-arbítrio. E ele poderia sim escolher entre o bem e o mal, e que o efeito da queda somente ocorreu com Adão e Eva, e não com seus descendentes. Ora, que tipo de absurdo é esse, né? Em 418, em Cartago, Agostinho de Hipona, ele acaba com essa heresia. Passados quase 40 anos, no ano de 451, uma nova heresia aparecendo. Agora estavam negando a humanidade de Cristo. Isso que foi muito claro já, escrito nas cartas de João. Novamente, agora, um novo concílio de Calcedônia, dessa vez, aonde eles frisaram que a pessoa de Cristo, ela, sendo 100% Deus e 100% homem. E aí foram mais 300 anos de história. E aí, esse novo imperador, o Focas, ele decide instituir um bispo sobre todos os demais. Na mentalidade dele, ele achava que deveria haver um bispo universal, cabeça da igreja, para definir as questões quando houvessem algumas discórdias, esse bispo ele pudesse ser a voz de Deus, né? Ele pudesse ser o representante de Cristo na terra. A ideia de um papa começou a aparecer aí. Porém, Gregório ele negou fortemente, porque ele era o bispo de Roma, a qual foi oferecida a ele essa posição. E ele falou que se alguém aceitasse isso, obviamente seria o próprio anticristo, uma pessoa dessa, porque ninguém poderia usurpar esse posto que seria só de Deus. Então, um outro bispo de Roma, em 607, ele acaba aceitando esse cargo
Bonifácio III. Peraí, mas o catolicismo diz que desde Pedro lá, isso foram decretagens falsas de Isidoro. Isso não tem respaldo, a história provou que isso era uma fake news, vamos supor, né, que pairou por muitos anos no ar, onde eles decretaram certos papas antigos, anteriores ao ano de 607, mas que na verdade nunca foram de fato papas. Eles simplesmente eram bispos, assim como qualquer outro, não havendo neles uma posição superior onde os demais deveriam respeitá-lo, né? Não havia não havia essa confusão. Na época, os principais bispos eles pertenciam a Jerusalém, Roma, Alexandria, Antioquia e Constantinopla. E daí para frente a coisa começou a ficar complicada, né? Porque agora passaram a haver homens, né? Bispos que detinham um poder absoluto, não só sobre a igreja, mas também sobre o Estado. O Estado temia muito, respeitava demais a igreja. E aí no ano de 998, quase na virada do milênio, eles se reúnem, instituído o culto aos mortos. Como assim, né? Aos santos, eles passaram a santificar homens. Daí para frente começou isso. Em 1079 foi instituído de que os padres, papas, todo o clero em geral, eles não poderiam casar-se mais, que é o celibato. No ano de 1090, a questão do terço passou a fazer parte da igreja e orações repetitivas, rezas. Então, no século XII, lá para o ano de 1150, alguma coisa, começaram a aparecer os valdenses. Através de um homem, Valdo, que ele era um comerciante, e muitos entendem que ele principiou o movimento pré-reforma, onde ele vendeu tudo que tinha, era um homem muito rico, ele conseguia ter acesso às escrituras, a certos trechos bíblicos, principalmente ao evangelho, e com esse acesso ele veio a se converter de uma maneira tão poderosa que ele vendeu tudo o que tinha e passou a viver no meio dos pobres e esquecendo tudo e passando a viver uma nova vida pregando o evangelho. O desejo dele era de que a palavra de Deus ela fosse acessada por todos e esse movimento foi ganhando corpo, muitos seguidores, muitas pessoas, e com o crescimento desse movimento, em 1177, o Papa ele passou a persegui-los. Eles tentaram fazer uma coisa muito pacífica. Eles não foram alguém rebelde. Por isso que nós consideramos eles pré-reformados, porque eles continuavam dentro do catolicismo, as crianças deles continuavam sendo batizadas no catolicismo, os novos convertidos também. Eles continuavam participando da ceia. A Igreja Católica Romana, ela não havia tirado o vinho. O vinho foi tirado só no ano de 1414. Então, até esse momento, no ano de 1177, eles ainda participavam. Porém, eles tentaram, de maneira pacífica, buscar uma aprovação do Papa, mas, obviamente, foi negada. Houve uma inquisição, eles foram severamente perseguidos. E pesquise a história dos valdenses. É uma história maravilhosa de pessoas que amavam demais a palavra de Deus. Eles se reuniam escondidos para ler, estudar. Como a Bíblia ela era confiscada da mão deles, então eles faziam vários textos. Inclusive, a primeira tradução numa língua diferente da original foi feita por eles. E eles estudavam muito a ponto de decorar muitos dos textos. O evangelho mesmo era algo que eles tinham na ponta da língua. Eles conheciam muito bem os 4 evangelhos e também as cartas apostólicas. Esse movimento ele durou quase cerca de 1000 anos, apesar de eles sempre estarem servindo a Deus escondidos, em cavernas. A igreja perseguia demais, matava eles. Então eram cristãos, né, pseudo-cristãos, cristãos que estavam se desviando, perseguindo cristãos que estavam fervendo de amor pelo evangelho. E eles tinham nos ideais deles de que todos poderiam pregar. Então toda a igreja, todos aqueles que se reuniam com eles, apesar deles continuarem se reunindo com a igreja, eles se reuniam muito nessas escolas clandestinas, em locais fechados, e eles eram totalmente contra qualquer tipo de revolta ou manifestação de maneira violenta. Então toda vez que eles eram confrontados, eles aceitavam a morte, tentavam fugir, se não conseguissem, morriam sem revidar. Mas avançando um pouco, no ano de 1215, aí entra a doutrina da transubstanciação. Doutrina essa que é adotada pela Congregação Cristã no Brasil. Que eles creem que o pão e o vinho se tornam, de fato, corpo e sangue de Cristo quando eles ingerem, né? Após a oração, aquilo lá passa a ser, de fato, o corpo e o sangue. Então, na cabeça deles, eles estão mesmo comendo o corpo de Cristo e estão tomando mesmo o sangue de Cristo, como se aqueles elementos que são simbólicos para que nós lembrássemos da morte e ressurreição de Cristo, aquilo lá fosse transformado
no momento da oração, de fato no corpo e no sangue de Cristo. Essa compreensão do texto bíblico, que hoje nós vemos bastante equivocada, ela somente entrou no catolicismo, essa heresia, nós vemos isso como uma heresia, no ano de 1215. No ano de 1229 aí a coisa ficou feia, né? Porque o que aconteceu? Como a escritura ainda, alguns padres, apesar deles terem muito pouco conhecimento, quem tinha conhecimento de Bíblia mesmo eram os valdenses. Agora os padres da época, em geral, eles tinham um conhecimento rasíssimo sobre a escritura. Mas a escritura ainda era acessível. Porém, em 1229, somente o alto clero podia ter a Bíblia Sagrada. E é óbvio que, ainda que a população tivesse acesso, como não poderia ser feita a tradução para a língua nativa de cada cidadão, então não adiantava nada. Imagina você ter um texto lá numa língua, num latim, por exemplo, você não conseguiria compreender nada. Em 1414, então, o vinho é retirado da igreja e somente o clero passa a participar do vinho. A igreja, no geral, e até hoje é assim no catolicismo, eles só participam da hóstia. E em 1439 entra então a doutrina dos 7 sacramentos. Então muitas dessas heresias que foram entrando no catolicismo, hoje nós vemos nas igrejas nos dias atuais, inclusive na Congregação Cristã no Brasil. Justamente porque a Bíblia é deixada de lado e também o estudo, o conhecimento histórico, toda essa bagagem, ela é ignorada, inclusive a história da própria instituição. No caso da CCB, a maioria gritante da Irmandade, eles não sabem que o fundador, entre aspas, da igreja, Luís Franciscão, ele notou o desvio severo da congregação cristã já nos seus dias, né? Mas vamos continuar aqui um pouco na nossa história, porque eu quero falar um pouco para vocês sobre John Wycliffe e também sobre John Huss. O John Wycliffe, ele passou a ser perseguido depois de 200 anos exatos da perseguição aos valdenses. O famoso Pedro Valdo, ele era chamado de Pedro Valdo porque, assim como Pedro falou em Atos dos Apóstolos, que mais convém agradar a Deus do que aos homens ao ser perseguido pelos sacerdotes da época, ele também foi apelidado de Pedro porque ele também falava, era o lema dele, né? Não, ó, eu sei que a gente tem que ser pacífico, porém, como eles estão nos impedindo de falar do evangelho, de conhecer as verdades da escritura, mais convém agradar a Deus do que aos homens. Então eles pregavam mesmo assim, ainda que isso levasse eles à morte. John Wycliffe, na mesma linhagem, ele passou a traduzir, porém ele era do clero, diferente de Pedro Valdo, ele fazia parte do clero, e ele passou a traduzir a Bíblia para o inglês. Ele tinha esse desejo de que todas as pessoas tivessem acesso às escrituras. É óbvio que só do ano 1450 para cá, que com o advento da imprensa, né, através de Gutenberg, que essa situação ela poderia ser possível. Porém, já em 1370, esse homem ele tentava lutar contra o catolicismo, ele teve um forte apoio. É óbvio que isso era impossível antes do século XIV, porque com o Renascimento a igreja foi perdendo o seu poder aos poucos, né? Sobre a política, a economia, a arte, ciência e, por fim, a religião. Então, aos poucos, a igreja foi perdendo esse domínio. Com isso, muitos pré-reformadores começaram a aparecer. E um outro exemplo de alguém muito influenciado por John Wycliffe foi John Huss. E no ano de 1415, esse homem que pregava o evangelho, inclusive eu recomendo, tem documentário maravilhoso de John Huss aí. Assista inteiro, é muito bom, muito edificante. Foi um homem que teve acesso às cartas de Paulo e ao lê-las, né, ao ler o evangelho, a entender mais profundamente o evangelho, ele entendeu o quanto a igreja estava desviada. Ele teve acesso a também muitos materiais de John Wycliffe, passou a pregar a verdade na sua paróquia, sendo fortemente perseguido. Fizeram concílios para ver se ele... Assista o documentário, eu não vou contar toda a história, mas assista lá, é maravilhoso, é um homem de Deus mesmo, genuinamente convertido. Outro fato interessante, essa sede de vingança católica, como o John Wycliffe ele acabou morrendo por uma doença e não foi julgado, sentenciado, porque até então ele havia tido uma certa proteção, eles desenterraram os seus ossos depois de 12 anos da sua morte, queimaram e, vamos dizer assim, fizeram justiça, né? Mostrando como se fosse um protesto à heresia, entre aspas, pregada por John Wycliffe, né? Ameaçando a todos os outros demais, né? Em 1474 houve também Savonarola, é um homem um pouco controverso, não quero entrar muito a respeito dele, mas é também considerado alguém que lutou contra o catolicismo da época, que se voltou contra o papado. Que fique claro, todos os reformadores, a ideia deles era de reformar a Igreja Católica, por isso a gente chama reformador, né? A ideia deles era que essa era a igreja, então eles não queriam formar uma nova igreja, eles não queriam sair da igreja, mas sim, através dos seus protestos,
fazer com que a igreja ela fosse reformada, ela voltasse à forma original. Porque como ela foi sendo destruída ao longo dos anos, a ideia deles é que ela deveria voltar ao estado original, da onde ela nunca deveria ter saído, dentro da palavra de Deus. Então, só a Escritura, ele já começou ali com os valdenses, mas também foi muito pregado pelos reformadores. John Wycliffe tinha esse desejo. Você pode ver que todo reformador, todo bom reformador, ele tem um amor muito grande pelas Escrituras Sagradas. Até que culminou em 1517 o ponto, né, ápice da reforma, onde Martinho Lutero, famosa história, né, na porta da igreja da Alemanha, ele colocou lá as 95 teses dele, e aquilo lá passou a ser distribuído, né, e conhecido, porque na época as informações que eram colocadas na porta da igreja era como se fosse o jornal da época, e aquilo lá disseminava de uma maneira poderosa. E quando ele colocou aquelas 95 teses em revolta com as indulgências que estavam sendo cobradas pelo Papa da época, Leão X, esse Papa ele queria empreender um grande negócio, né, fazer uma gigantesca capela, e essa ideia também é repetida nos dias de hoje, né? Quantos homens aí não fazem templos de Salomão, templos gigantescos, pegam uma quantidade absurda de dinheiro do povo para fazer essas grandes construções. O Brás, a Igreja do Brás e muitas igrejas da Congregação Cristã no Brasil. É um hábito muito forte. Todas as reuniões, praticamente, as mais importantes, né, entre aspas, do CCBano, são reuniões voltadas para manutenção do templo, construção, enfim. Essa templolatria é muito forte dentro da Congregação Cristã no Brasil também. Então, meus irmãos, com isso culminou, né? Então não há uma pessoa que tenha iniciado essa questão dos 5 solas. Então, quando a gente fala igreja reformada, é uma igreja que pretende voltar à forma, à igreja inicial, aos marcos, à doutrina apostólica, aos verdadeiros ensinamentos que estão registrados na Escritura. Por isso que o primeiro ponto, a primeira bandeira da reforma protestante é o sola Escritura, que é somente a Escritura. Somente a Bíblia ela pode ser infalível. O Papa não é infalível, não existe homem infalível. Não tem ancião, não tem bispo, não tem presbítero, ninguém é infalível, ninguém é inerrante, ninguém pode se dizer voz de Deus acima da Escritura. A Bíblia é a única guia de fé e doutrina, porque o Evangelho de Cristo e os fundamentos foram estabelecidos já no passado pelo Cristo e por seus apóstolos. Então não há outro fundamento, não há outro grande profeta, não há outra profetisa, como nós vemos também nos Adventistas do Sétimo Dia, nos Mormons, que tem também esse profeta Joseph Smith, e até hoje existem profetas aí, que é a voz de Deus, é como se fosse o Papa da igreja. E na congregação tem o Conselho dos Anciãos, né, os 5 lá, que são as colunas da igreja, que definem todos os ensinamentos, e os demais anciãos apenas aceitam e tem que menear a cabeça e fazer valer as regras que eles estabelecem. O segundo sola é o sola fide, que é somente pela fé. E ele traz junto consigo o sola gratia, que é somente pela graça. Não há outra maneira do homem obter salvação, não tem que acrescentar nada. É somente a fé em Cristo Jesus. Isso marcou muito a reforma protestante também. Solo Christus, o que quer dizer isso? Como a Igreja Católica pregava vários intercessores, mediadores, né, entre Deus e o homem, não, somente Cristo é o intercessor, é o mediador entre Deus e o homem. E só lhe deu glória, que é o quê? O resultado de tudo isso. A obediência às Escrituras, somente pela fé, somente pela graça, somente Cristo, gera o quê? Somente a Deus a glória. Por quê? Tira totalmente a glória do homem. Somente Deus é glorificado pela salvação do homem. Essa é a bandeira da reforma protestante. Então esse é o vídeo que eu tinha para gravar hoje. É claro que eu não me aprofundei demais no assunto. Verifique aí se você está inscrito no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like e dá essa força para nós aí, comenta, compartilha com quem você acha que é importante ter conhecimento desse vídeo aqui, tá bom? E vamos pesquisar a história, vamos pesquisar o nosso passado, os marcos, né? Aquilo que Deus fez, e uma coisa é muito óbvia: Deus é soberano e Senhor da história. Ele nunca deixou sua igreja desamparada, ainda que em momentos de extrema perseguição, sempre houveram pessoas fiéis a Deus, que estavam dispostas, inclusive, a morrer por amor ao Evangelho e por amor à palavra de Deus. Um beijão, fiquem com Deus, que a paz, a sua graça, o seu amor em Cristo Jesus, nosso Senhor, permaneça no teu coração para sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.